Olá, tudo bem com você? Eu sou Jeremias Gomes, você está na Alesc Conecta. Vamos falar de educação? Olha só, segundo a Unesco, que é o braço da ONU para a educação, até 25 de março, 165 países haviam fechado suas escolas por causa da pandemia. As aulas presenciais de 1,5 bilhão de alunos, de estudantes, mudaram, né? Mudou a rotina. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a gente está tendo a educação remota, né? Os pais, os alunos, todos os responsáveis estão acompanhando. Eu vou começar com o Hélio Dias, que ele é presidente do IBPESP, Instituto para a Valorização da Educação e da Pesquisa no Estado de São Paulo. Já está aí com a gente na tela para falar para a gente como é que a gente se adapta, Hélio, nestes novos tempos, né, que a tecnologia veio com tanta força. Muito obrigado por nos atender, viu, Hélio? Eu que agradeço, Jeremias. A gente já teve uma experiência anterior aí, um evento que a gente organizou, e fico muito contente de você ter lembrado de mim e a gente poder hoje conversar um pouco sobre um assunto que é realmente fundamental, que é a questão da pandemia e como que então as escolas, devido a esse problema do distanciamento, estão conseguindo superar essa dificuldade para que a educação não pare, que ela continue, né? Hélio, eu tenho acompanhado você nas redes sociais, você é igual esse programa do Alesc Conecta, você conecta pessoas e a todo momento você está fazendo live, conversando com os grandes expoentes da educação no Brasil, né? Eu fiz a sua apresentação, mas eu queria que preambularmente você também falasse um pouquinho da sua formação e como é que você foi parar nessa área da educação assim com tanto afinco, com tanta dedicação. Fala um pouquinho da sua formação, por favor. Eu sou físico de formação, né? Toda a minha graduação foi em física na USP, né? No Instituto de Física, depois fiz mestrado, fiz doutorado, livre docência, enfim. Foram 35 anos, né? Do Instituto de Física da USP, e aí, 2015, eu acabei, no caso, me aposentando. Mas nos 10 últimos anos, enquanto eu estava nativa, eu acabei me envolvendo com a EAD, né? Inclusive com o primeiro curso semipresencial que a USP desenvolveu, foi um curso chamado Licenciatura em Ciências, né? Que era para formar professores, né, da educação básica, né, da quinta à nona série, né, que é o chamado professor de ciências. E então, daí da minha aposentadoria, eu também, enquanto estava nativa também, fui diretor da Estação Ciência da USP, que também tinha um papel muito importante dessa interação da universidade com as escolas, principalmente as escolas públicas de ensino médio, ensino fundamental. E nessa experiência aí, tanto do EAD para a licenciatura em ciência, como também para o meu período na Estação Ciência, eu acabei me focando bastante, vendo a carência que a educação básica pública está, né? E procurei, então, nesses últimos anos, desenvolver uma série de iniciativas visando valorizar a educação, a pesquisa, a inovação. E esse instituto, que é o IBPESP, que esse ano completa 11 anos, né? A gente, então, vem desenvolvendo uma série de iniciativas, essas que você até colocou. Em vista da pandemia, a gente já, acho que desenvolvemos cerca de 15 a 20 web seminars, né, sobre como as diferentes áreas estão sobrevivendo em função da pandemia. E uma delas, que seria o alvo hoje da discussão, seria, no caso, o ensino remoto, né, o ensino virtual, né, como que aliás, as escolas estão se virando, que é esse que a gente vai tentar discutir um pouco hoje. Olha que interessante, eu não sabia que você lá atrás, né, há 15 anos talvez, já lidava com o ensino à distância, né, e para professores do ensino fundamental. Interessantíssimo, né, porque hoje a gente vive isso e você pode nos trazer um pouco dessa experiência. Então eu queria começar falando, Hélio, sobre a diferença. A gente no estado de São Paulo tem o ensino remoto. Por que a gente não chama de ensino à distância? Porque é diferente? Que eu acho que é toda uma questão, aqui o IAD, quer dizer,
em função até de experiências mal sucedidas, de eventualmente ensino de baixa qualidade, acho que muito tem a ver com escolas privadas, né? Acabaram eventualmente tornando o nome um tanto, vamos dizer assim, não muito agradável de se falar. Então, o pessoal substitui por ensino remoto, ensino virtual, né? Mas, no fundo, é a mesma coisa, né? Não tem... Né? Mas eu vi uma diferenciação do seguinte, que quando você faz o ensino à distância, você tem uma sistemática, uma orientação específica, porque a aula ela é, inclusive, um pouquinho mais curta. É diferente de você pegar um professor, gravar ele e falar, olha, dá a sua aula que a gente vai gravar, e agora eu vou assistir essa aula, né? Então, assim, o ensino à distância ele tem uma metodologia mais específica, mais curtinho, ele tem, acabou aqui, você já faz as respostas, né? Então, acho que por isso também que não tem esse chamado de ensino à distância convencional, né? O ensino a remoto, porque, assim, a escola pública está tentando se adaptar a essa nova fase, né? O que acontece é o seguinte, o EAD, o ensino remoto, o ensino virtual, quando ele é feito de boa qualidade, né, ele necessita, na verdade, de uma equipe, né, para você, eventualmente, disponibilizar esse tipo de ensino. Né? Você precisa, claro, uma pessoa do conteúdo, que seria o professor, né, o que tem acontecido e que isso prejudicou muito o ensino remoto, o ensino à distância, como a gente fala, é que o pessoal acha que ensino à distância é gravar a aula do professor e dar isso para o aluno. Isso não é ensino à distância, né? A ensino à distância, ela depende, naturalmente, de uma boa plataforma, ela depende de um bom conteúdo, uma pessoa excelente em conteúdo, né? Aquela que vai criar o conteúdo da aula. Depois você tem que ter esse conteúdo, tem o que a gente chama de pessoas que a gente chama de design instrucional, são pessoas especializadas de pegar aquele material, né, e colocar ele dentro de uma plataforma de uma forma muito bem feita, né? Você precisa de pessoas que mexem com fotos, pessoas que mexem com vídeo, você tem tutores, você tem educadores, né? Você tem chats, tudo isso é uma tarefa que muitas escolas anteriormente que acharam que é simplesmente gravar o professor em sala de aula e colocar lá, e não é nada disso, né? Então, você sabe que eu vi uma aula eu tinha um amigo que ele fazia pedagogia numa faculdade particular. Então ele colocou uma aula de uma professora, e aquela professora, ela tinha uma voz fina, e ela falou, e ela falou 40 minutos, e eu falei, eu não aguentaria fazer esse curso não, porque não daria, né? Talvez presencialmente fosse diferente, né? Eu acho que online a gente tem a possibilidade de fazer esses acertos, né? Até da questão da voz, enfim, de como você coloca o conteúdo, e é tudo que você falou, né? A iluminação, o conteúdo programático, o tempo que tem que ser menor, né? Então tudo isso vai sendo mais especificado. Como é que você vê, Oeli, você que é um especialista nessa área, um futuro que nos reserva a educação online? Porque mesmo passada essa pandemia, provavelmente a gente vai ter um legado desse aprendizado, que todo mundo foi obrigado a ter aulas online, e fazer avaliação online, e o próprio aluno fazer a sua pesquisa. Você acha que vai ter um legado disso? E qual será? Se voltarmos a vivermos convencionalmente, acho que não vai ser mais possível, né? Mas vamos supor que tudo volte ao normal. A gente pode aproveitar esse aprendizado para o aluno estudar um pouco melhor em casa e ir lá na escola aproveitar melhor o professor? Acho que foi a semana passada, eu fiz uma entrevista também com um vice-presidente de uma universidade americana, que é o Wolfgang Bauer, que é um especialista também em ensino à distância, e ele colocou uma figura muito interessante, né? Eles já praticam isso na universidade, né? Já há mais de 10 anos, né? Independente da pandemia. E ele mostrou um gráfico interessante, durante o dia, o tempo que o estudante prefere estudar, né? Prefere trabalhar nos conteúdos. Então, é interessante porque é a partir das
5 horas da tarde até 1 da manhã, né? Então, assim, aqui a gente tem... Não gosto de levantar cedo, né? Aqui a gente tem pessoal entrando na escola às 7 horas da manhã, entendeu? Que o cara vai meio quase que dormindo. Então, assim, eu acho que... Mas essa pesquisa foi para estudantes dos primeiros anos ou universitários? Não, foi ensino superior. Ensino superior. Ah, tá. Quer dizer que o pessoal, né, prefere à tarde até entrar à noite. O pessoal não gosta, quer dizer, assim, hoje o estudante ele acaba ficando, navegando até tarde, né? Esse horário da noite é melhor para o aprendizado. Então, o que está acontecendo? Eu acho que a gente ainda, no Brasil, estamos desenvolvendo um ensino ainda do século XIX, em muitas universidades, né? Inclusive no ensino médio fundamental. É aquela velha professor, quadro negro, giz, né? O aluno sentado na cadeira, ouvindo o professor, depois, eventualmente, fazendo lição de casa, trabalho, entregando trabalho. Então, hoje, com essas novas tecnologias que a gente tem, tudo isso ainda não foi superado porque a gente tem, na verdade, ainda um pessoal que ainda insiste em resistir e não mudar, né? Mas eu acho que, como você falou, o futuro, com certeza, agora, devido à pandemia, você pega no caso da USP, onde eu, apesar de ter me aposentado, eu continuo lá atuando como professor sênior no Instituto de Estudos Avançados, né? E lá a gente tem, inclusive, uma cátedra de educação básica que o Itaú Social está financiando, né? E que eu participo também. E a gente vê que a gente vai precisar fazer uma nova proposta, né? Para a educação, porque os alunos dessa geração que a gente tem hoje, né, que está acostumado com celular, está acostumado com iPad, mexer com várias plataformas, com as redes sociais, né? Então, eu acho que isso, com certeza, vai vir para ficar agora, né? A gente sabe que, infelizmente, para você ter uma ideia, das 60 universidades federais, só 6 que estão atuando e dando sequência no semestre usando a tecnologia, né? Todas as demais praticamente estão paradas, né? Então, isso é um atraso brasileiro ou é uma brasileiro? Brasileiro. Todas as universidades federais, nós devemos ter 60 e poucas, né? Institutos federais também de educação, todas que são ligadas ao governo federal, praticamente estão todas paradas, né? Porque, por exemplo, tem faculdade de educação, eu fiz uma entrevista na semana passada também com um colega meu da Unicamp, ele disse que a faculdade de educação da Unicamp está parada desde março, né, que quando começou a pandemia, e porque acha que a aula tem que ser presencial, que não pode ser uma outra, né? Isso eu acho que vai ter que as pessoas, são pessoas, acho que de geração mais antiga, né, que não quer perder aquele protagonismo, né, vamos supor, do conhecimento e tal, mas não tem saída. Eu acho que, não só aqui, mas no mundo inteiro, na sexta-feira eu vou entrevistar a pessoa que é responsável pela educação virtual em Zurique, né, no ETH, né, que foi inclusive a universidade que o Einstein se formou, né? E a gente vai discutir um pouco o que eles estão fazendo lá. Então, todo mundo vai, com certeza, haver uma mudança drástica. Essa é a minha visão. E dentro dessa mudança, como é que você enxerga o papel do professor? Porque eu vi, por exemplo, uma entrevista do Salman Khan, que é aquele indiano que criou a Khan Academy, que você hoje tem de tudo lá sobre matemática, português, tem no Brasil também, coloca Khan Academy Brasil aí no Google, você vai achar. E ele dizia o seguinte, olha, para o aluno entender uma equação do segundo grau, do primeiro grau, uma regra de 3, ele vai lá nos vídeos e ele pode ver aquilo quantas vezes ele quiser e repetir em casa. Então ele vai na escola para quê? Ele vai na escola porque lá ele vai tirar as dúvidas com o professor, né? Lá o professor ele vai ter um papel não de ficar repetindo na lousa a mesma regra de 3
200 vezes. Isso ele vai ter no vídeo. Então, o papel do professor, você acha que ele tem que aspecto a partir desse conteúdo que a gente pode gerar digitalmente? Como é que fica esse papel do professor? Todas as profissões estão mudando, né? Médico, direito, jornalismo. Você acha que o professor tem que se capacitar para quê diante dessa tecnologia? Então, o que já está acontecendo aqui em algumas universidades do Brasil, já se é feito, lá fora isso é muito normal. O que o professor faz? Ele normalmente faz um vídeo de 10 minutos, não de 40 minutos, como você falou, de 10 minutos, onde aquela aula, né, que ele daria durante 50 minutos, ele procura condensar ela, né, e faz o seguinte, ele disponibiliza esse vídeo de 10 minutos. Na aula de 50 minutos, ele vai lá, como você falou, para tirar dúvidas, para resolver problemas, para discutir coisas concretas, ou seja, fazer interação do professor com o aluno. Porque normalmente na aula de 50 minutos, o professor fica falando o tempo todo e o aluno fica só ouvindo, tomando nota, pega o caderno lá, faz algumas anotações. Então, esse modelo, né, ele já está ultrapassado. Né? Então, o que a gente precisa, né? E é claro que o professor, né, ele precisa também de um treinamento, né, para saber produzir. Isso não é um bicho de 7 cabeças, né? Hoje, com as plataformas que você tem, você pode gravar uma aula aí, por exemplo, no Zoom ou naquele software do Facebook ou do Google. Tem hoje várias plataformas gratuitas, né, que você pode fazer. Então, eu acho que assim, esse já, vamos dizer assim, já é uma proposta em que o professor ele teria o papel mais assim de vamos dizer assim, de um mentor, né? Quer dizer, faria uma mentoria, não faria mais aquela coisa porque o conteúdo hoje, Jeremias, ele está disponível em tudo quanto é canto, quer dizer, se você, e principalmente esse aluno aí nessa faixa de idade, ele tem uma agilidade enorme, ele pode buscar esse conteúdo em vários lugares. Então, quando ele chegar para a aula normal de 50 minutos, o que ele vai fazer? Ele vai aproveitar aquele tempo para tirar dúvidas, para eventualmente resolver algum problema. E uma coisa que é importante, né, que é essa questão da avaliação. Né? Hoje, o ITA, eu fiz também um web seminar com o reitor e com o vice-reitor do ITA, acho que há 2 semanas atrás. E aí eu perguntei para ele, olha, como é que é a questão da avaliação de vocês? Vocês fazem provas nesse período agora de pandemia? Ele falou, aqui no ITA, mesmo quando era presencial, a gente tem um trabalho que a gente faz com todos os alunos, que é o que a gente chama de consciência responsável, ou seja, o aluno ele tem que entender que ao ele entrar numa faculdade, numa escola, a função lá é ele absorver e ser um cidadão pronto aí para o trabalho ou mesmo para poder interagir na sociedade. Então, essa coisa de, né, eu me lembro da minha época também, né, eu estava fazendo prova e o professor fica percorrendo para ver se cola, se não cola. Isso aí tem que haver vamos dizer assim, a introdução de novas paradigmas para esses alunos, que ele tem que entender que, ao ele fazer isso aí, quer dizer, o colar ou tal, o único prejudicado é ele mesmo, né? Não é a outra pessoa. Então, o reitor lá do ITA me falou, sabe o que a gente faz? No dia da prova, quando é presencial, a gente dá a prova e vira as costas, fica fazendo a prova, mas a gente não tem aquela coisa de ficar mais, desde que o aluno tenha esse tipo de preocupação de que aquilo é uma coisa importante para ele, né, Jeremias? Eu não sei, talvez fosse uma questão de maturidade, né? Eu tinha um professor que ele fazia uma coisa que eu achava muito interessante. Uma era a tal da prova surpresa, né? Você chegava, você nunca sabia quando ia a prova surpresa. E tinha um outro também que era muito interessante, que ele dava aula e já era combinado, que no final da aula ele chamava 2 ou 3 alunos e você fazia um resuminho da aula. E aí contava pontos. Era muito interessante, muito legal, porque todo mundo ficava muito quieto, porque o pessoal sabia que se prestava atenção, na hora ele já ia ter aquela chamada, né? Uma chamada oral, enfim, como se tinha antigamente. Bom, mas enfim.
Eu queria saber o seguinte de você, Hélio. Eu devo entrevistar o cientista Miguel Nicoleles, que tem um trabalho muito interessante no Nordeste, não sei se você conhece, e que ele criou uma escola em que justamente a definição é essa, que a gente não vai fazer provas, avaliações, mas vamos ensinar na prática. Tudo que for conhecimento teórico, você tem que ter alguma prática naquilo. Ele dá o exemplo de trigonometria. Ele falou, eu não dou um enunciado na lousa para dizer o que é trigonometria. Eu vou te dar lá um triângulo, você vai montar e você vai medir na hora para saber se aquilo que eu estou te falando é verdade ou não. Então, tudo é muito prático, né? Eu queria saber como é que a gente coloca dentro desse ensino online que a gente está tendo durante a pandemia e posteriormente também, essa prática que seria tão necessária para que a gente não fique aprendendo e esquecendo sucessivamente, uma vez que a gente tem muita teoria e até nas faculdades não tem a prática como prática, né, para ser redundante. Como é que você vê isso agora no ensino online que a gente pode implementar? Essa é uma grande coisa do ensino virtual, né, o ensino remoto, o ensino EAD. É que hoje a gente tem tecnologia suficiente para que muitos experimentos possam ser feitos virtualmente. Não por exemplo, né, nesse vídeo, se depois você poder ver o vídeo que eu fiz com esse Wolfgang Bauer, eu sou autor também de uma versão brasileira de 4 volumes de Física 1, 2, 3 e 4. Né? E agora com essa questão do ensino remoto, você tem a parte de teoria, né, que é essa que você vai fazer com vídeo, com exercícios, tudo bem, isso é perfeitamente possível fazer. Agora, a parte de laboratório, quer dizer, você fazer um experimento, por exemplo, de física, medir, por exemplo, a constante da gravitação universal, lá, que é o 9,8. Como é que você faz, né? Então, quando você faz o laboratório, normalmente você pega uma massa, né, numa certa distância conhecida, né, você faz ela cair, você mede com o cronômetro, né, qual foi o tempo necessário para percorrer isso, e a partir desses dados e tudo mais, você tira vários conjuntos desses dados e você consegue fazer esse experimento, quer dizer, presencialmente. Agora é possível você tem uma vaga lembrança de que Newton viu quando a maçã caiu, deve ser por aí. Então, assim, hoje é possível no computador, e isso foi feito lá também, esse experimento já está feito, você pode ir lá, vai e consegue fazer essa medida virtualmente, né? Então, há, com certeza, um desenvolvimento muito grande, porque, assim, a maioria das escolas, Jeremias, principalmente do ensino médio e fundamental 2, as escolas não têm laboratório para o aluno ir lá, como você falou, para fazer essa parte prática, que, como você disse, e que esse outro cientista brasileiro, Nicoleles, falou, a parte prática é fundamental, né? Quando a gente fez esse projeto do curso de licenciatura em ciências, em geral, quando você começa a fazer o curso, você faz um curso de cálculo, um curso de física, um curso disso, daquilo. No nosso projeto desse licenciatura, o que a gente fez? A gente pegava um problema para resolver e, a partir do problema, para resolver ele, a gente via que conteúdo de cálculo eu precisava, que conteúdo de física eu precisava para resolver um problema, né? Porque isso faz com que o aluno, porque às vezes o cara fica lá estudando um monte de coisas de cálculo, derivada, integral, tal, e ele não sabe, às vezes, para que aquilo serve, quando ele vai aplicar. Então, essa estratégia de resolver, né, e introduzir os conceitos necessários a partir de um problema determinado, eu acho que é essa a educação, na minha visão, que tem que ser, como você falou, para preparar o cara para fazer alguma coisa. Então, assim, não, eu vou precisar saber derivada, porque para mim resolver um problema específico aqui, que vai ser dado, é necessário eu saber uma certa formulação, né? Então, esse é que é o caminho. E hoje, o Jeremias, o mercado, ele não está interessado muito em saber se o cara tem diploma ou não. Ele quer o seguinte, olha, eu preciso de uma pessoa
que saiba fazer tal coisa, com independência. É isso que ele procura. Ele não quer saber se você é advogado, se você é biólogo, se você tem diploma. Esses diplomas ainda servem muito para concurso público aí, que precisa ter curso. Mas o mercado aí, ele quer, na verdade, a pessoa que sabe fazer alguma coisa, entendeu? Ó, eu sei mexer com vídeo, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Então, é isso que precisa. Conhecimento prático na solução do problema. Ele quer resultado. Bom, a entrevista está chegando ao fim. Quando a gente traz uma pessoa interessante aqui, que é da área da física, da educação, como você é, o tempo passa muito rápido. Por isso eu queria deixar ao final aí para você falar um pouquinho aí do Instituto. O Hélio Dias é presidente do IVPES, que já existe há 15 anos, salvo engano, que você explicou. Instituto para a Valorização da Educação e da Pesquisa no Estado de São Paulo. Como é que o pessoal te encontra nas redes sociais? Qual o endereço? Para encontrar suas lives no YouTube, enfim. Então, tanto no Facebook, o nome que eu uso é Dr. Hélio Dias. Então, o Dr. Hélio Dias está no YouTube, está no Facebook, está no LinkedIn, então pode me procurar dessa forma que vocês vão ver. Só a única plataforma que eu ainda não estou usando muito é o Instagram, mas os demais todos eu uso, e para me achar é esse Dr. Hélio Dias tudo junto, né? O IVPES, como eu te falei, né? Essa quarta-feira agora eu tenho mais um web seminar com o vice-reitor da USP, que é o professor Hernandes, né, que vai falar sobre inclusão social na USP, né, que é outra coisa muito importante. Tenho também já programado o general Armando, que é o atual reitor do Instituto Militar de Engenharia, vai ser na outra semana. Tem uma outra também com a atual presidente da Sabesp, né, que é a Patrícia Iglesias, né, que a gente já tem isso agendado. Enfim, então a gente está, nesse momento, quer dizer, o nosso instituto buscando trazer conhecimento para que as pessoas possam, na verdade, ver e visualizar um pouco aí quais seriam as diferentes perspectivas em diferentes áreas aí. Eu fico muito contente de poder ter tido esse contato com vocês, estou à disposição aí para futuras conversas, né? E eu acho que esse é o papel importante aí que você está fazendo, e a gente espera essa pandemia. Eu não acho que ela vai acontecer, quer dizer, a saída dela tão rápida, né? Eu acho que só na hora que a gente tiver uma vacina. Enfim, então eu acho que a gente vai ter que se acostumar com essa estratégia que você está fazendo, né? De utilizar primeiro a gravação e depois disponibilizar isso para as pessoas. Então eu fico contente e estou à disposição aí para qualquer dúvida e para qualquer coisa futura. Muito obrigado. Nós que agradecemos, conversamos com o Hélio Dias, que é o presidente do IVPES, do Instituto para a Valorização da Educação e da Pesquisa no Estado de São Paulo, que vai voltar outras vezes aqui para trazer novidades. Porque se você quiser saber sobre educação e das grandes mentes pensantes sobre esse tema no Estado de São Paulo e no Brasil, procura ele lá, porque tem muita coisa interessante. Por isso que a gente trouxe ele aqui para falar das últimas novidades na área da educação remota, ensino à distância, que é o que está acontecendo agora, que todos nós temos que, mais do que nos adaptar, mas estarmos cada vez mais prontos para este admirável mundo novo que já estamos vivendo aí, né? A gente tem que se adaptar. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa Alerta Conecta.